Salve, salve pessoal, Tauan Matos aqui e do meu lado... Diogo Bezerra, da Quebrada Zona Leste, São Paulo. Demais. Pessoal, muito obrigado por estar aqui acompanhando mais uma vez o Mais o Cast. Esse podcast que é da Quebrada pra Quebrada, que também conta com convidados aqui de altíssimo nível, né não, Diogo? Altíssimo padrão, qualidade, pessoa que soma com a quebrada também. Que é isso. Antes da gente começar aqui, que hoje eu tô animado, cara. Eu tô muito feliz que a gente vai falar com um cara que tem uma trajetória, irmão, que eu vou te contar. Não dá nem... Não vou nem falar que dá 3 temporadas do Netflix, que o negócio dá quase um Supernatural, 19, 18, é muita história. É pra galera ficar ligada, porque, enfim, conteúdo bom é conteúdo de qualidade no mais um cast, né? Que é isso mesmo. Bom, antes da gente começar também, eu gostaria aqui de deixar um salve aqui, né, um agradecimento pros nossos fechamentos, a galera que tá ajudando a gente a fazer isso aqui ser possível. Vou começar falando da Ytech, que é uma integradora de sistemas para empresas, tanto pequenas, médias e de grande porte. E também falar dos nossos amigos que são Estúdios Vida Moderna, para você ter aquele podcast para chamar de seu. É ou não é, Diogo? É isso aí. É que nem o nosso, né? É o nosso podcast, mais um cast, o seu cast, aí vai. Aí você daí inventa vai... qual nome você quiser, hein? Aí vai lá. E daí pra frente é só conteúdo. Exatamente. Bom, sem mais delongas, vou trazer aqui, vou chamar, né, para vocês aqui, Márcio Castro. Muito obrigado, meu nobre, por estar aqui com a gente hoje. Dá um salve aí pra galera, diz um pouquinho do seu nome. Aqui no Mais Um Cast a gente tem um negócio que é o seguinte, né? O próprio convidado se apresenta. Tá certo. A capivara, nós não puxamos de ninguém aqui, a capivara é sua. Legal. Valeu, Tauan, valeu, Diego. Salve, Diogo. Ó, meu segundo nome, mas hoje é primeiro. Eu me chama de Digão, então dá essa confusão. Verdade. Bom, pessoal, salve. Tô muito feliz de estar aqui com vocês para conversar um pouco aí sobre tecnologia, sobre Open Finance, Open Banking e todas as paradas aí de Open. Meu nome é Márcio Castro, eu sou da Lina Infratech, Lina Open Finance, que é uma empresa de tecnologia voltada para o desenvolvimento aí do ecossistema de Open no Brasil. E somos parceiros da Mais Um Code, né? Desde o comecinho, né? E conseguimos aí apoiar e impactar vidas aí da quebrada. Verdade. Né? Hoje pessoas da Mais Um Code trabalham com a gente colaborou aí no programa de desenvolvimento, acho o trabalho excelente. Eu mesmo tenho uma origem aí da quebrada, né? Então mando um salve aí para a Zona Oeste, lá região do Jaraguá, e também, por que não, a galera lá do interior, onde os meus irmãos nasceram e onde eu fui gerado, que é Lagoinha, lá no Vale do Paraíba. Salve a Lagoinha. Que é uma das menores cidades do mundo. Então é isso, um salve para todos e vamos pra cima aí pra produzir esse conteúdo pra galera curtir bastante. Show. Que é isso, olha, você vê a eloquência da fala, irmão. É isso aí. Pessoa de Harvard, de Stanford, o cara é viajado. Mas eu tô aqui, assim, cara, eu me emociono quando vem essa galera aqui na nossa quebrada aqui, né, irmão? Sim, claro. E esqueço sempre do quê? Do brinde, do presente, né? Do mimo, né? Aquela honra, faz aquilo. Você sabe que, ó, ele pediu antes e já tá aqui, ó. Tá Olha mão, só. ó. Tá na mão. Eu nem vou abrir muito, deixa ele ir. Porque o presente é dele, né, gente? Fazer o unboxing experience aqui, né? A experience dele aí. Olha lá. Experiência dele. Que isso? Ó, ele nem descobriu ainda, ó lá, ó. Olha, que beleza. Personalizado. Aqui Aí, o pessoal olha é só, diferenciado, né? Show de bola, show de bola. Muito bom. Valeu, galera. Que é isso. Tamo Isso aí junto. é o mínimo, né? Certo. Mais Ó, um cast. Isso aí, podcast pra chamar de teu. Você vê, já jogou pra ele. O cara do comercial é outro nível, né? É, aqui nós vamos trocar um papo pra mudar futuros, né? Então já tá chamando as palavrinhas aí. Que é isso. Aí. Até aproveitando, vi que você, Márcio, você comentou ali que você contou sobre as origens, né? E você trouxe um ponto muito importante, né? Tanto pra... na tua jornada, que a gente vai trabalhar um pouco dela, mas também pra galera que acompanha a gente, né, Diogo? Quando a gente tem essa fala quebrada, favela, gueto, muitas vezes a galera que é do interior não se sente incluso nisso porque pensa, pô, mas eu moro numa roça, eu moro num brejo, eu moro mais afastado, não é nem quebrada, não é nem centro, é o quê? Pra nós é quebrada também. Porque você vive ali naquela região periférica, então, pô, você, a galera de Minas, a galera do Mato, a galera lá... Sudoeste pra cima, fica tranquilo que vocês também fazem parte dessa grande quebrada que é
esse movimento que a gente tá O litoral participando. também, os caiçaras, né? A galera caiçara, tá todo mundo aqui, ó. Tudo fechado. Exato. E aí, ô Márcio, já chega junto conosco aqui, né? Você falou, né, um pouquinho aí da onde você vem e tudo mais. E fala um pouquinho da sua jornada mesmo, né? Hoje, o Márcio, ele começou de onde? Né? O que você fez, né? Aqui nós estamos mais preocupados em extrair o que você fez para dar certo, né? O que você tem feito também para dar certo, né? No mundo que constante mudança, né? Com certeza, Diogo. Na verdade, eu comecei muito cedo, né? Eu, obviamente, na quebrada, para ajudar a família, tal, você tem que começar bem cedo, né? Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, tô com 54, 14 anos registrado, tá? Caraca. Tô com 54, então são 40 anos. Calma aí, registrado, para quem não sabe, é aquela carteira de trabalho, né? Que muitos jovens não têm ainda hoje, né? Só depois que passa da fase do exército. Sim. E desde os 14, né, com tecnologia, né? O 14 eu comecei com estágio de tecnologia, mas acho que é importante a galera saber, né, que eu comecei antes disso, né? Com 8 anos eu já fazia aí algumas atividades profissionais, né? E a primeira delas, né, acho que eu já contei numa outra oportunidade para vocês, né? Eu morava lá no Jaraguá, o Jaraguá na época era uma grande fazenda, né? Era um negócio assim, isso voltando aí mais de 45 anos atrás, né? Então, o que eu fazia ali era catar estrume, né, de cavalo para vender para o jardineiro, né? Então, isso foi talvez a minha primeira atividade remunerada, né? E aí, né, hoje os meus colegas de tecnologia costumam falar, né, quando eu conto essa história para eles, pô, você continua trabalhando com merda até hoje, né? Porque tecnologia é dureza. Você rala para fazer aquilo, você queima muita cabeça para resolver problemas, né? Então, em uma certa maneira, você lida com um negócio complexo. Né? Então, a comparação dos meus amigos é um pouco essa, né? Porque você mexer com merda é complexo, né? Então, assim... mas depois, assim, só para vocês terem uma ideia, eu fui sorveteiro, eu vendi sacolé, né? Eu também fazia compra de supermercados para as pessoas ali no bairro de Jaraguá. Uau. Fui servente de pedreiro, né? E aí veio a minha primeira oportunidade de trabalhar registrado, né? Com quantos anos? Com 14. Ele tava com 14 anos. 14 anos e foi como auxiliar de expedição numa indústria de camisas, né? E um ano se passou e aí eu já comecei a trabalhar com tecnologia, aí com 15 anos, como estagiário em assembler numa fábrica de computadores, né? Bom, e aí ainda não parou, não vou contar aqui a história toda, né? Porque é muita história, né? Mas assim, acho que mais ou menos ali nos anos 90, eu já comecei a trabalhar em grandes empresas de tecnologia, a IBM no caso, né? Trabalhando na IBM, eu comecei a trabalhar com o mercado financeiro, ou seja, eu trabalhava na IBM, mas atendendo o mercado financeiro. Porque eu estava até comentando com o Tauan antes de começar, né, que o mercado financeiro, ele, por ter muito dinheiro envolvido, ele faz o maior investimento em várias áreas, inclusive tecnologia, né? Então, para o profissional de tecnologia que trabalha no mercado financeiro, ele tem acesso a muito mais recursos do que em outras indústrias, né? Então, na IBM, trabalhava numa empresa de tecnologia, mas sobretudo ali atendendo e prestando serviço para as empresas do mercado financeiro. Daí foi um pulo para eu ir trabalhar em 98, 99 na BMF, que era a Bolsa de Derivativos do Brasil, né? E aí BMF, né? Aí foi onde eu construí a maior parte da minha carreira, né? Mais de 15 anos entre BMF Bovespa, CETIP e tudo depois disso se transformou na B3, né? Que é uma empresa aí de grande orgulho pro Brasil, né? A Bolsa Brasileira. Exato. Sabe uma coisa que eu tava estudando essa semana? Que o mercado financeiro é talvez um dos que utilizem a tecnologia mais antigo, talvez, assim, do mundo, né? Da época do mainframe, né? Sim, que sim. Hoje muitas instituições financeiras, né? Elas utilizam ainda essa tecnologia, que é aquela tecnologia que da tela preta mesmo, né? Não web, né? Daquilo Sim. que nós conhecemos, né? De tipo, o aplicativo, isso é tudo muito novo, isso é de agora nosso, né? Sim. Dessa interação mais tete a tete com o usuário, né? Essa experiência do usuário que nós temos. Apesar de também eles estarem adaptando, estarem evoluindo, mas hoje é muito interessante que tanto esse fato de tecnologia ser algo do mercado financeiro de forma muito antiga, não é só sobre dinheiro, é sobre tech também aqui, e também tem esse lado, né, da tecnologia antiga,
que ainda se usa no mercado financeiro, né? Talvez aí a maioria dos nossos jovens buscam aprender JS, né, JavaScript, né, HTML, CSS, todas essas linguagens de marcação, os React, React Native, os frameworks, né, que tem hoje. E aí você vê que, cara, né... COBOL é a tecnologia principal, COBOL, né? usada no mainframe, né? Exatamente. Aí você pensa, cara, como assim, né? Um mercado financeiro, além de utilizar tecnologia, utiliza tecnologia antiga, Exatamente. E tem demanda por profissionais dessa área, tá? Posso te garantir. isso Porque quando você constrói uma tecnologia, um software, tá? Se ele está funcionando e está atendendo os requisitos, é difícil alguém ir lá e querer mudar por mudar, né? Exato. Então, por isso que tem software aí rodando há mais de 20 anos, né? E é o mesmo software que foi construído lá atrás, em COBOL, rodando no mainframe, né? Inclusive, né, tem demanda por profissionais dessa área, o que acaba colaborando para pessoas ali que são mais velhas, né? E que têm necessidade de trabalhar e que conhecem COBOL, tem aí uma empregabilidade, né? Até um item aí, essa tecnologia mais antiga, ajuda a combater o etarismo. Porque você tem as pessoas mais velhas conseguindo se colocar por conhecer e dominar essa tecnologia que é mais antiga. Mas também tem o contrário. Eu lembro o Itaú que fez vários programas de formar novos programadores em COBOL, porque ele tinha ali necessidade das pessoas aprenderem essa linguagem de programação para poder dar sustentação aos sistemas dele, né? Então, assim, existem iniciativas aí de formação dos jovens em COBOL, por exemplo. Nossa, muito legal. Não, demais. E assim, o que mais me chama atenção nessa jornada do Márcio é que assim, pô, você tá falando que você começou a ter esse pensamento. Na verdade é que se a gente for desmembrar, a gente já vê uma que a gente fala aquele jovem, aquele algoritmo da quebrada. Porque com menos de 10 anos ele já tinha a visão do que, pô, eu tô aqui na minha região, não tenho referência, não vou nem falar em tecnologia, nem tenho muita referência aqui. Só o que eu consigo enxergar. Viu dinheiro na merda. Literalmente. Viu dinheiro na merda e depois aprendeu ali um pouco desse princípio do empreendedorismo. Sem criar ali um MVP, sem fazer isso e aquilo. Mas sem muito glamour, né? Sem muito glamour. Fazer pra ganhar grana. Comédia, irmão. Que glamour. Irmão, é o cara que precisa ajudar a família, né? Você precisa ajudar a família, você tá disposto a fazer agora pra agora, de forma certa ainda, né, Márcio? Que é o mais da hora, né? Com certeza. Não, e falando nisso, né, empreender, tem uma galera que segue a gente, que tem esse desejo de criar algo que mude tanto a própria vida e principalmente da família, dos seus, né? Porque não adianta nada a gente estourar na vida sozinho. Não, certeza. Né? Você tem que ter as pessoas que você ama junto. Fala pra gente um pouquinho desses desafios do empreendedorismo. Você falou um pouquinho da sua jornada, do IBM. Sim. Conta pra gente como que foi esses primeiros passos pra você empreender. E aí eu já faço até o gancho um pouquinho pra Lina. Aqui eu tô doido aqui pra falar de Open Finance. Isso aí. Eu acho que você falou um conceito que eu nunca tinha dado esse nome, né? Mas é um conceito ótimo, é o algoritmo da quebrada, né? Eu acho que a pessoa, quando tem que lutar para sobreviver, conseguir um dinheirinho ali para ajudar a família, ele acha mecanismos, né? Ele é um empreendedor ali na quebrada, né? Ele vai achar um jeito de conseguir ajudar, né? E nunca desistir, né? Então, assim, porque se você desistir, você está abrindo mão da sua existência ou do bem-estar da sua família, né? Então, assim, realmente a persistência, a resiliência é uma característica do algoritmo da quebrada, né? E aí eu tive essa vivência no mundo corporativo e eu sempre me considerei um empreendedor interno nessas corporações, né? Porque esse algoritmo da quebrada continuou comigo, né? Pô, tem um problema para resolver, como que eu vou resolver? E às vezes assim, você olha assim ao redor, as pessoas que estão com você, ninguém consegue ver uma saída, tá? Ninguém consegue achar uma solução. E aí existem coisas complexas, existem situações ali difíceis de você sair, mas esse pensamento, né, do algoritmo da quebrada, sempre te mostra um caminho, né? Então isso é impressionante. Daí então para eu depois virar um empreendedor, foi natural, né? Porque acho que a gente está aí em meados de 2019, né? Foi quando a gente decidiu aí compor a Lina. Né? Ainda não era uma empresa formalizada, né? Mas eu e os meus sócios, o Alan, o Murilo, o Guirro, o Marcos Guirro, da Água, né? Da Água. A Liliane Dutra, o Guilherme Lauria, a gente se reuniu e começamos a trabalhar a ideia da Lina, né? Que só foi passar a ser formalizada em julho de 2020.
em pleno auge da pandemia, né? Então, assim, a gente teve que pensar fora da caixa, né? E a ideia, né, da Lina nasceu exatamente também de resolver problemas mais difíceis, né? Que só quem tem esse algoritmo, né, consegue imaginar como sair e resolver esses problemas, né? Eu acho que a gente enxergou um mercado que estava carente ali para o software, mais voltado ali para conexão dentro do mercado financeiro, né? Começamos a investir nisso. Até existem alguns softwares, mas alguns deles da época do mainframe, né? Então, ou seja, não estão ainda no patamar aí de uso de umas tecnologias que são mais baratas, que são mais eficientes, né? E mais fáceis de se adaptar. Exatamente. Né? Porque também tem isso, né? Porque Exato. a tecnologia antiga, ela te traz muitos processos. Sim. Com muitos processos, você tem muitas pessoas. E com muitas Exatamente. pessoas, aí você gasta mais, Você né? gasta mais. O seu budget vai lá para cima, né? Exatamente. Ótimo. Então, assim, e aí a gente construiu os nossos primeiros produtos já em 2019, né? 2020 começou a discussão ali do Open Banking inicialmente, né? A gente participou ativamente disso, né? A gente, os nossos experts, né? O pessoal da Lina foi muitas vezes ali apoiar de uma maneira pro bono o Banco Central, né? Por causa da experiência da Lina em padrões internacionais, ou seja, já partia ali de uma experiência de Inglaterra, né, que já tinha iniciado o processo de Open Banking. A gente organizou um hackathon no final de 2020. Enfim, a gente foi se mexendo, né, de modo que no primeiro trimestre de 2021 a gente já tinha a nossa solução construída inteiramente pelos desenvolvedores da Lina de Open Banking, né, e já saímos ao mercado e já conquistamos os nossos primeiros clientes, né. E aí, ao longo aí do próprio ano de 2021, o conceito se expandiu, né, para 2021, final de 2021, 2022, para Open Finance, ou seja, se tornou mais abrangente, né? E em 2022 foi o ano aí que a gente começou também a atuar na parte de consumo de dados do Open Finance, né? Porque o Open Finance ele é isso, né? Ele é esse ambiente seguro, controlado e organizado para você compartilhar dados, né? Então, o compartilhamento de dados envolve duas vias, né? A contribuição e o consumo do dado. Até 2021, a gente ficou muito voltado para a contribuição do dado, né? Em 2022, a gente se voltou ao consumo do dado. E o consumo do dado, inevitavelmente, leva você para o próximo passo. Porque uma vez uma questão é você consumir e obter o dado. O próximo passo é o que você faz com esse dado, né? Que aí já começa a entrar para o Analytics, né? Que é outro Data Analytics, que é outro tópico quentíssimo da atualidade, né? E eu já chamo aqui a capivara da galera, né? Não sei quando você tá assistindo isso daqui, né? Mas a Mais No Code tá com um projeto aberto aí de ensino de Data Analytics, né? A análise de dados, né? Para quem não sabe, é aberto aí principalmente para as mulheres, né? Então, muito bom. Você vê que ele vai soltando A gente Mas vê desculpa, extrair o ouro, ele vai soltando o ouro. verdade. soltando algumas coisas, né? Vai lá, Márcio. Tem que aproveitar o momento, O gancho, né? gancho. Exatamente. Olha, nem foi combinado esse gancho. Ó. Mas muito bem, não, realmente Data Analytics até tem sido aí para nós na Lina Open, uma fronteira de crescimento, né? Porque a gente sempre se posicionou aí como uma empresa voltada para esse software de infraestrutura para conectividade, né? Sobretudo agora o Open, né? O mundo todo do Open, que envolve Open Finance, Open Insurance, vem Open Capital Markets por aí, ou Open Investments, né? Tá chegando, esse vai ser o ano do Open Capital Markets, e tem o Open Health, o Open Energy, né? O Open Funds, enfim, tem vários Opens que vão vindo aí na esteira do Open Finance, né? Porque tudo isso começou com... tudo tem um começo, né? O começo, no caso, foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi uma lei que colocou o dono do dado no centro da tomada de decisão dos seus dados, né? Então, isso permitiu a criação do Open, que é um ambiente no qual o detentor, essa pessoa que está no centro do dado, que é o dono do dado, tenha domínio e possa fazer o consentimento do uso desse dado, normalmente em seu benefício, né? Então isso foi assim crucial, essa lei foi crucial para poder criar as condições aí do Open. No âmbito mais micro, né, o Banco Central foi um ente regulador fundamental também para o Open, né? E o Open faz parte aí de uma esteira, uma visão estratégica do Banco Central que começou com o Pix,
né? Pagamentos instantâneos. O segundo grande bloco dessa estratégia do Banco Central é a implantação do Open Finance, né? E o terceiro, ou o ápice desse grande plano estratégico do Banco Central é o Real Digital, né? Que já está em fase de testes aí com instituições financeiras, né? Mais para movimentação ou para transações dentro do que a gente chama de mercado institucional, que é transação de banco para banco ou de uma grande firma com o banco e assim por diante. Nossa, muito legal. Pra mim isso aqui tá sendo, irmão. Ouro, né? Mentoria de ouro. Eu acho que tem algumas coisas pra deixar claro pro pessoal, né? Faz muito sentido isso pra nós, porque nós estamos nesse mundo, né? Mas até pegando a informação de dados, né? Não é o dado que você joga ali pra brincar. Dados é o seu CPF, nome, Consumo, né? todo aquele telefone, todo esse contexto. Esses dados, eles são ouro hoje no mundo que nós vivemos, né? Toda essa... Com essas informações, hoje você consegue tanto rastrear uma jornada de consumo de um cliente e oferecer produtos exclusivos para esse cliente que façam sentido de forma a ele comprar de uma forma mais facilitada, né? Então você tem todo um contexto que a utilização desses dados é importante. Quando ele fala open, né, é aberto, né? Você libera o acesso para tal instituição para consumir ou estar com aqueles dados e assim manipulá-los da forma com acordo que está escrito ali, né? Com certeza. Até trazendo para a realidade da galera, né? Você mencionou que no final do ano passado pro começo desse ano, os bancos eles começaram a colocar os usuários, né? Nós, no centro desse processo. Isso é algo muito incrível, né? Porque eu lembro que tanto no roxinho, né? No banco, no Nubank, quanto no laranja e outros, quando você acessa, ele fala lá, né? Você deseja transferir os seus dados para nós, no caso, né? Então, tipo, eles estão dando ali mostrando o quão importante, né? Pô, você quer deixar aqui com a gente? Mostrar. Você tem escolha, né? Eu acho que você tem mais coisa pra falar sobre isso, né? Tem sim. Na verdade, né, acho que, Diogo, você colocou muito bem, né, que na verdade a instituição ali que oferta serviços, oferta produtos, não só financeiros, tá? Sim. Pode ser uma empresa do varejo, etc. Quanto mais dados ela tiver a respeito seu, melhor ela pode ofertar um produto para você, pode te dar uma melhor condição. Então, assim, em última análise, o benefício é para quem está compartilhando os dados. Como é que era isso antes do Open? Isso, se você quisesse compartilhar dados, você ia ter que imprimir, enviar um PDF por e-mail, né? Era um processo muito pouco digital, né? Era um negócio assim, muito na base do papel. E perigoso também, né? Perigoso, pouco seguro, né? Pouco seguro. Então, assim, era realmente... Já existia algumas possibilidades, né, de você conseguir contribuir com dados, mas eles eram precários, né, do ponto de vista de tecnologia. E o Open organiza tudo isso, permite que isso seja feito de forma segura e seja feito de forma totalmente digital, né? E, Márcio, vamos jogar papo reto aqui, né? Vai lá, filho. Nem tudo que reluz é ouro, né, gente? Então, nós também queremos entender, porque de quebrada para quebrada, né, nós entendemos que todas essas instituições elas não trabalham só em pró de nós. Elas têm os seus objetivos e tudo mais. Vai vir com a polêmica já? Vou vir com a polêmica. No caso, Open Finance, Open Bank, que também depois você dá uma explicada sobre isso, dentro desse contexto, tem coisas ruins que podem acontecer? Tipo assim, eu posso ser chateado pelo banco toda hora por eles têm meus dados, pode ser manipulado, passar esses dados para outra instituição. O que você me diz sobre isso, hoje estando à frente disso? Não, eu acho que... É seguro mesmo? É seguro, na verdade é seguro, tá? E acho que o crucial, né, é que o dado pode ser usado contra você? Pode, né? Vamos supor, por exemplo, que você está querendo tomar crédito numa instituição e aí você permitiu o compartilhamento de dados, tá? De uma outra instituição terceira. Só que nessa instituição terceira você está devedor, você está inadimplente. Pô, você compartilhar os dados não é bom para você nesse caso, né? Então, mas aí que volta, né? O Open, ele sempre parte do consentimento, do seu consentimento.
Que entendeu? antes não era assim, né? Que antes só... Exatamente. Na verdade, ainda continua, né? Porque ainda existe o cadastro positivo, ainda existe a negativação de clientes, né? Isso não mudou, né? Isso tem um outro arcabouço legal dentro do Banco Central, né? Que ainda permite isso acontecer. Mas é claro, pô, se de repente aquela instituição em particular não é assinante de um birô de créditos, né? Como, por exemplo, Serasa ou TransUnion, nada impede de você, de repente, falar assim, não vou compartilhar meus dados porque isso não vai ser benéfico para mim. Então, você tem a opção de não compartilhar, né? Então, eu acho que o que te protege é isso, tá? Então, você só vai compartilhar se você realmente vê que aquilo vai te beneficiar, né? Então, pode ser usado contra você? Pode, mas você tem sempre a opção de optar por não compartilhar. Mas eu jogo uma coisa interessante aqui, né? Realmente, que nem o Márcio falou, tem seus prós e contras, né? Mas tem uma coisa interessante que eu falo que é a análise de crédito, né? Eu mesmo, jovem de quebrada, tudo mais, tal. É muito Aquele difícil. score em 400, pra quem... Scorezinho lá embaixo, né? Quem não sabe score é quando você faz aquela análise do seu perfil, né? Onde que você... aquele cartão da loja de roupa, não pode falar o nome. Exatamente. Que é patrocinado, não é isso, é só chegar junto. Mas, dentro desse contexto, o Open Finance, ele ajuda também esse contexto de análise de crédito para que eu possa conseguir... Porque antes não tinha essa jornada, né? Você chegava, quero pedir um cartão de crédito. Eu sempre fui uma pessoa que paguei tudo certinho e também, enfim, fazia compras que eram relevantes, né? Desde viagens até compras que podiam ter uma relação muito boa para o banco, né? Porque ele me dá crédito porque eu tenho uma relação boa com ele como possível cliente de comprar alguma coisa com ele. Então, é possível, né, essa análise de crédito, porque, enfim, somos convidados a todo momento na quebrada a pagar tudo em débito, né? Sim. E hoje tem essa possibilidade do crédito, né? Imensamente. Na verdade, assim, o principal numa concessão de crédito é você ter dados, data analytics, né? E você ter bastante. Então, você ter histórico, ter bastante, né? E aí, quando é um jovem, normalmente ele tem um histórico menor. Porém, existe uma coisa que é uma estatística, inclusive, que o Open Finance nos trouxe, que, em média, né, um cidadão típico, ele tem, no mínimo, 3 contas bancárias, seja em bancão, seja em conta digital. No mínimo 3. A maioria tem 5, tá? Caraca. Então, quando você pensa o seguinte, se você tem pouco histórico, mas você tem um pequeno histórico em cada uma dessas 5 instituições, imagina você conceder o acesso dessas 5 instituições para uma dessas instituições, ou para todas elas, porque o Open você pode fazer isso, não precisa privilegiar um, você pode privilegiar um, onde vai consolidar as suas informações financeiras, mas você também pode usar o Open em todas as instituições financeiras onde você tem conta de pagamento, onde você tem relacionamento. Então imagina, antes a instituição tinha o histórico do que acontecia lá, nela. Agora ela consegue ver, além do que tem nela, o que tem em mais 4 instituições. Então é claro que ela vai conseguir ter mais dados. E quanto mais dados, melhor ela vai poder fazer a análise e te conceder o crédito. Legal. E aí foi bom que você mencionou o cartão de crédito, porque esse é um dos principais casos de uso mais comuns que estão acontecendo agora, que é a ampliação do limite de cartão de crédito, que está sendo possível graças ao Open. Que é o seguinte, imagina, você tem um cartão de crédito numa determinada instituição financeira, onde o seu limite é X, tá? Ou ele já tá no nomeador, já. Aí você tem relacionamento com uma outra instituição financeira, B. Nessa instituição financeira, o teu limite é X sobre 2, é metade, tá? Se nessa instituição B você conceder acesso para ela olhar o seu cartão de crédito na instituição A, onde o seu limite é X, qual o motivo dela falar assim, pô, eu tô dando limite pro Tauan de X sobre 2, sendo que a minha concorrente está dando X. E eu sei que o modelo de avaliação e concessão de crédito dessa instituição, eu respeito e ele é válido. Pô, na hora ela vai ampliar o seu limite de X sobre 2 para X, vai dobrar o seu limite. Por quê? Porque ela viu que o ela vai tentar te atrair. Ela vai tentar te atrair. Exatamente. Então isso tem acontecido muito, muitas pessoas físicas estão se beneficiando de ampliação de limite de cartão de crédito graças ao Open. É um dos principais casos de uso da atualidade. Mas vamos com calma, né? Ó, galera. Crédito consciente. Crédito consciente, lembrando, né? Compartilhando agora. Lembrando, calma o coração, né? É bom
mas de forma consciente. Eu falo isso porque crédito é bom, né? Na nossa juventude, né? Nossos pais, nossas mães, mas nossas mães, né? Sempre viram, né? Sempre mostraram, né, pra nós que, tipo, poxa, guarda o dinheirinho e não faz dívida, né? E recusa crédito, né? Porque no final, né, você sempre teve aquele histórico, nossa, estourei o cartão de crédito, né? Não, eu usei o crédito aqui, agora tô com uma Dívida. Uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Então, assim, pessoal, é bom, né? É bom, às vezes, para fazer uma viagem, o crédito, você vai lá e parcela e pode ir pagando em pequeno. Você pode ter até o dinheiro na mão, mas aquele dinheiro pode servir para outra coisa em um momento. Você vai tendo ali uma administração interessante. E até um ponto interessante, né? Quando a gente fala sobre essa linha de trabalhar o crédito, débito, ou o próprio Pix, né? Que hoje, querendo ou não, vira até motivo de zoeira, né? De um jeito positivo. Ah, quer me dar um Pix pra mim então, né, galera? Já aproveitando, galera, ó, quem quiser fazer um Pix pra nós. Você viu, cara? QR Vou Code, deixar cadê aqui. QR Code? Mas existe um negócio aí, Diogo, que você falou sobre esse medo no crédito, mas existe um fantasma nas quebradas que é esse grande dilema de falar de dinheiro. Sabe? Falou de dinheiro, você mexe muito com as pessoas. E principalmente quando você é preto e dinheiro não se combina. Claro que combina, né, Tom? Claro. É o piquezinho daqui. Ó. Mas isso é um dilema muito forte, né? De falar desse tabu do dinheiro, né? De organização. Cara, isso que você trouxe do crédito, eu falo pra ti que eu tenho vivido basicamente ali, vou fazer 30 anos esse ano. Vamos fazer, né? Vamos fazer 30 anos esse ano, gente. E olha que louco, né? Eu vim a ter educação financeira, olha que louco, depois dos 22 anos, cara. E eu ainda puxo a orelha dele, gente. Ele ainda puxa, eu tenho uns ralos, né? Como diz a Natália Arcuri ali, eu tenho uns ralos, né? Fixados na minha casa. Já vamos né? convidar ela pro podcast também, né? Então, trabalhar isso é importante, né? Buscar organizações que de fato ensinem como você gerir. Essa questão que você falou é ouro, mano. Ajuda, né? Não só te usa, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Essas instituições, elas precisam ter essa consciência que o usuário não é só um produto, né? Ele não é só um meio de ganhar dinheiro. Você pode ter um usuário que constrói a sociedade, beneficia o banco. Sim. E faz um giro bom, né? Com certeza. E o Open contribui para isso, Itaú, porque na verdade você pode ter ali um app de alguma instituição que peça os seus dados em outras instituições e consolide e busque organizar a tua vida financeira. Os organizadores financeiros são possíveis hoje graças ao Open Finance. De maneira segura e organizada e padronizada, né? Então, aí você pode ter uma instituição financeira que, além de te oferecer produtos, ela também começa a te apontar, olha, olhando aqui o teu consolidado nos 3 bancos que você tem conta, cara, tá assim, ó, você tá gastando, ó, tem um ralo aqui, tem um segundo ralo aqui, ela te ajuda a identificar os ralos e acaba também te gerando insumo para tua educação financeira. Como é que eu posso gastar menos? Como é que eu posso gastar melhor, né? E sobretudo, né, aí ela, claro, a instituição ela vai querer fazer dinheiro. Então ela pode ver, por exemplo, que você tropeçou num cartão de crédito na instituição B, tá pagando aquele rotativo do cartão de crédito, e aí ela pode chegar e te oferecer, olha, não quer trocar aquele crédito que você tem lá por um crédito mais barato aqui comigo? Então, assim, essa organização financeira, ela também é favorecida graças ao Open Finance. Olha, vou te falar, tá sendo rico demais, irmão. E aí, eu separei algumas perguntas, Márcio. Perfeito. E, cara, sem combinar nada. Ele veio dando check em cada um. Já foi cobrindo, né? Tá, benefício, malefício. Olha, eu vou te precisa, falar, hein? nem precisa gravar as perguntas, porque as perguntas é grande aqui, hein? As perguntas de adulto, né, irmão? Mas, ó, tem um aqui que eu achei muito interessante, né? Quais são as tendências para o futuro da Open Finance? Você soltou o ouro levemente aí, Open não sei o que, Open Parará, mas conta pra gente aí, pra galera que consome disso, né? O jovem da quebrada que tá tendo esse vislumbre nesse episódio contato, de hoje. Né? Conta pra gente aí quais são
essas expectativas pro futuro da Open Nós Finance. que é o ouro, conta a verdade. Eu sei que você tá tendo contato com a galera lá de cima, lá de Toninho. Chicago. Conta pra gente Tá aí. certo. Não, na verdade, acho que tem muito crescimento aí no Open, né? Começa por outros Opens, né? Porque acho que o Open começou com o Open Banking, que tinha um escopo restrito ali a extrato bancário, saldos, né? Algumas informações de crédito. Depois expandiu para o Finance, né? Avançando mais em crédito, avançando em investimentos, Legal. né? Então, assim, o escopo está bem maior. Daí veio também o Open Insurance, que é a parte de seguros, né? Estamos na expectativa agora, nesse ano, do Open Capital Markets, ou Open Investments, que entra a fundo na questão de investimento. Investimento, né? Exatamente. E assim, tem expectativa do Open Health, que é totalmente fora do mercado de Finanças, mas pra saúde, né? mais voltado para a saúde, né? Mas que acaba também às vezes tocando finanças, né? Porque imagina, tem seguro saúde, tem seguro vida, seguro de vida, né? E que às vezes você saber a informação de saúde da pessoa ajuda a fazer uma oferta melhor de seguros. Então os Opens eles vão se encontrando, né? Mas a beleza é que esse Open ele tudo começou ali com a Lei Geral de Proteção de Dados, que colocou o indivíduo no centro do compartilhamento dos seus dados. Aí veio a tecnologia, né? Ela é uma tecnologia segura. Eu costumo dizer, né? Tô em tecnologia há 40 anos. Eu nunca vi critérios de segurança tão sofisticados quanto os que tem no Open. Padrão FAP, que é o Financial Grade API, a API dos bancos, né? Que é extremamente segura, né? Tem uma estrutura de governança, uma estrutura de diretório para troca de certificados digitais. Enfim, é bem sofisticado e bem seguro, né? E as outras indústrias estão indo no caminho. A Austrália tem uma experiência muito bacana de Open Energy, né? Porque... O quê? A pessoa vai compartilhar a conta de luz dela. Na verdade, ela compartilha o consumo, joga lá. ela compartilha o consumo de energia e aí as empresas distribuidoras de energia podem fazer uma oferta melhor para ela. Nossa, que legal. Porque o que acontece... Isso aí vai dar Está acontecendo no Brasil também, tá? boa. O Brasil, até bem pouco tempo, você tinha ali numa determinada região só uma distribuidora. Isso tá caindo, né? Aos poucos você vai ter que começar, você vai poder escolher. Principalmente com as novas energias renováveis, né? Exatamente. Inclusive você vai poder escolher quem vai distribuir energia para você e se você está usando uma energia à base de combustível fóssil ou uma energia renovável. Você vai poder escolher que tipo de energia que você vai consumir. Você falou esse negócio, eu recentemente tive em um encontro com várias organizações, vamos colocar do Brasil. E aí saiu realmente esse bate-papo, né? Que a insatisfação de organizações ali pro norte do Brasil, onde as pessoas estavam reclamando mesmo. Fala, poxa, tô consumindo X e tá vindo tanto. E aí, lá, tinha, pela insatisfação regional, pelo sistema de distribuição de energia, abriu margem para entrar outros dois concorrentes. E eu achei aquilo fenomenal, porque assim, pô, tô insatisfeito. Tem concorrentes aqui, de duas uma, ou os caras melhoram o produto deles, a entrega, a medição, o que seja. E ali, nós como usuário, vamos falar, beleza, cadê? O que vocês têm aí de bom pra nós aí? Né? Porque você passa a escolher de fato o que você quer. Assim como o sistema de tipo, pô, na minha casa eu quero pôr internet X. Ter essa escolha, cara, isso é... Com certeza, Isso é vai doido. ajudando, vai melhorando a oferta de produtos e vai melhorando a tua própria gestão financeira enquanto consumidor, né? Sim. Tem o Open Telecom, né? Que também... O Telecom tem um aspecto importante que também cruza com o Open Finance, que você acaba na indústria de telecom tendo informações de onde a pessoa circulou, por exemplo, né? Claro, tem outros mecanismos de você conseguir ter esse hábito, né? Ou conseguir ter essa informação, mas a indústria de telecom é uma que consegue ter isso de uma maneira bastante eficaz, né? E também há discussões aí para isso aí, porque aí quando você começa a cruzar esse tipo de Fica muito dados, perigoso. né? É perigoso, mas também tem benefícios, né, Diogo? Por exemplo, imagina uma empresa que constrói lojas, tá? E ela quer saber qual é o melhor local para ela abrir uma loja física que atenda ao público de 30 anos na mesma categoria ali do Diogo e do Tauan. Interessante. Ela tem que cruzar informações de por Não onde é vocês só passam. no achismo, né? Não tem Senão como. vai ser um achismo, né? Para fazer uma decisão mais assertiva, você precisa de dado. Como é que você consegue um dado confiável e seguro? Via o Open, né? Boa. E nós estamos falando sobre, voltando para esse lado de segurança, né? Sendo muito sincero, né, com a nossa galera. Você tem que
por mais que toda essa segurança seja real, né? E o Márcio, ele traz aqui, né, a expectativa de uma pessoa que trabalha e constrói esse software para também ter essa segurança. Então, mas é muito importante nossa galera também compartilhar com instituições confiáveis. Com certeza. Com instituições que tenham ética, que trabalham para a sociedade. Beleza, agora eu estou no centro das atenções, vamos dizer assim. As leis me permitem compartilhar ou não. Então, assim, vamos exigir mais, né? Com certeza. Vamos exigir mais dessas instituições, né? Vou compartilhar o dado com aquela instituição que beneficia a sociedade, né? Então, isso é importantíssimo também. Muito bom esse ponto que você traz, né? E isso também é uma vantagem de como o Open Finance foi implantado no Brasil, tá? Aliás, o Open Finance no Brasil já comemora 2 anos, tá? Que legal. E nesses 2 anos já tem 15 milhões de pessoas se beneficiando do Open Finance, tá? É um número bastante importante. Superamos até lugares que tinham começado com o Open Finance antes do que o Brasil, como é o caso da Inglaterra, né? É claro que a gente tem uma população muito maior, né? Um mercado financeiro bem maduro, porém, mesmo assim, é um objeto aí de dar parabéns aí para esses 2 anos do Open Finance no Brasil. E do jeito que foi implantado no Brasil, é um modelo, como o próprio nome diz, é um Open Finance regulado. Então, ele tem a iniciativa privada atuando fortemente, mas ele tem ali os reguladores, Banco Central, SUSEP, CVM, atuando na regulação. E isso é importante, porque, por exemplo, existem regras muito rígidas para quem vai consumir o seu dado, Diogo. E aí, se a pessoa e essa empresa, essa instituição, ela tem que estar no ecossistema do Open Finance. Portanto, quem é que vai estar olhando o que ela faz? A CVM, o Banco Central, a SUSEP. São reguladores. Se ela fizer alguma coisa errada, ela vai ser punida ou vai ser até expurgada do sistema. Mas vale também, né, esse teu ponto de alerta, vale também para os indivíduos, né? Eu acho que olhar a instituição que está consumindo o seu dado é importantíssimo, você está certo, tem que ser uma instituição de confiança, não precisa ser uma instituição, não precisa ser um bancão, pode ser uma fintech, uma startup, não tem problema, mas procura saber mais, né? Porque por trás dessas instituições tem pessoas, né? Então se você tem que conhecer, tem que buscar quem tá. Você perguntou anteriormente, né? Quando você consome o dado, depois eu posso vender esse dado? Não. Quando você tem um consentimento, esse consentimento é dado para aquela instituição. Ótimo. É para ela usar e ponto final, não é para ela... Porque senão tem que estar explícito, e isso é uma outra coisa que é uma dica importante. É chato, eu sei que mas toda vez que vem aquele, você me dá o consentimento aqui para os seus dados? Aí tem sempre um hiperlinkzinho para termos e condições, né? Antes de você dar o consentimento, ele até fala, leia aqui, mas ninguém lê. Leiam, é importante. Porque, e só dá acesso se fizer sentido para você. Se fizer sentido para você, exatamente. Inclusive, já jogando na fogueira, né, Tom? Que nós gosta. Você já compartilhou seus dados para alguma instituição? Já, eu fiz isso direto, muito mais pelo teste, né? Porque eu sou dessa área, né? Então tinha que entender ali como que era a experiência, né? Então já fiz isso em todas as instituições que eu tenho relacionamento financeiro, eu já fiz o compartilhamento cruzado, né? Um compartilhando com o outro. E faço isso, né, irmão? Faço isso frequentemente, né? Até para notar o que eles estão fazendo de diferente, né? Então, recentemente, por exemplo, eu vi que o Itaú, ao eu dar consentimento para ele puxar dados de outra instituição, ele adicionou ali, você quer também usufruir do cadastro positivo? Aí eu cliquei que sim, queria sim. O cadastro positivo foi uma outra inovação que fizeram no mercado financeiro, até antes do Open, que é mas você tem que optar por ele, né? Sim. Pelo cadastro positivo. Então, assim, não é só olhar o cara negativado, mas se ele é bom pagador, etc., ele vai ficar constando aqui como um elemento dentro do cadastro positivo. Então, foi uma coisa boa, mas não foi muito divulgada e, na verdade, talvez pouco usada, né? Ainda não se vê tantos benefícios ainda. Também, na minha visão, que eu também dei uma estudada sobre isso, né, porque eu também participo, eu tô na sociedade, né, gente? Tem que ler, tem que estar ali, né? No caso, eram poucas instituições que tinham a detenção desse sistema, vamos dizer assim. Hoje, todos os bancos digitais e grandes bancos, né, eles estão buscando atrair o Open Finance, né, o Open Bank, tudo, num pacote só. Então, significa que, né, agora tem outros jogadores no jogo, né? Isso aí. Entendeu? Então aí tem outra pegada. Então, nós estamos terminando o nosso tempo aqui, 5 minutinhos. Eu vou te falar, eu quero parte 2 disso aqui. Eu quero também parte 2, né? Porque tecnologia é assim, né? Não,
Você vai é louco, evoluindo. tô aqui com a cabeça mil já. Ó, eu queria ouvir uma coisa do Márcio, né? Ele falou, putz, eloquência aqui, né? Tem várias coisinhas que ele traz de conhecimento, mas isso tudo foi sorte, Márcio? Você acha que foi sorte ou o que você fez de fato, assim? Eu acho que trazendo esses 5 minutinhos, o que você fez de fato que deu certo pra você tá atuando nesse mercado, né? Acho que não foi sorte, não. Mas, assim, tem escolhas, né? Eu, assim, costumo dizer, né? Quando eu tava lá, aos 8 anos de idade, catando esterco de cavalo, o que eu poderia estar fazendo no lugar? Eu poderia estar brincando, né? Eu acho que minha mãe nunca deixou eu abrir mão de estudar, né? Então, assim, eu sempre fui um cara que estudou muito, né? Então, esse tempo sempre estava dedicado. Mas o restante do tempo, que eu podia estar fazendo outras coisas, né? E até mesmo na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, eu fiz escolhas ali que me levaram a ter uma exposição maior a um volume maior de conhecimento, né? Então, em algumas ocasiões, algumas sessões, isso soa até como um arrependimento, né? Mas eu não me arrependo, né? Hoje eu me divirto bastante, né? E recomendo até aos jovens também conseguir ter um equilíbrio de vida, né? Mas assim, só para contar uma história rápida para vocês, teve uma fase da minha vida na adolescência que eu trabalhava de segunda a segunda, porque eu trabalhava numa escola de computação, né? E essa escola tinha cursos todos os dias da semana e tinha cursos sábado e domingo, e eu era instrutor nessa escola. E não era a época dos cursos remotos, não era tudo presencial, então eu tinha ali uma rotina, inclusive aos domingos, né? Isso, obviamente, tirava bastante do meu tempo disponível. Mas assim, o que eu aprendi de linguagem de programação, de variedade ali de algoritmos, foi muito importante para minha carreira, e eu agradeço muito até hoje eu ter tido essa oportunidade, né? E, enfim, não é fácil. Eu lembro, para contar uma outra historinha aí também, para reforçar para você de que não foi sorte, também tinha a questão financeira, né? Quando chegou o momento ali Aliás, eu costumo dizer, né, que eu não sou um cara que me orgulho de dizer as minhas formações universitárias, tá? Até brinco com meu filho que a faculdade que eu fiz nem existe mais, né? A FASP. Era uma boa faculdade na época, né? Mas ela não existe mais, ela fechou, né? Ou foi vendida, não sei, mas o nome FASP não existe mais, né? Então, assim, muito do que eu aprendi foi ali trabalhando mesmo, codando, né? Desenvolvendo. E trabalhando com infra, trabalhando com vários dos meus colegas, né? E aprendendo com eles também. Mas assim, eu vou contar uma história, né? Que também o dinheiro era uma coisa que foi penoso nessa época, né? Porque assim, na época que eu estava ali para terminar o ensino médio e fazer a faculdade, obviamente eu prestei para várias universidades e tinha grande pretensão ali de fazer a faculdade uma faculdade pública, né? E até passei na Unifeg, da Unesp, para fazer engenharia elétrica em Guaratinguetá, né? E passei também na PUC, né, para fazer ciências da computação. Bom, Guaratinguetá, eu trabalhava e eu ajudava em casa. Ir para Guaratinguetá significaria eu ter que parar de trabalhar, parar de ajudar em casa e ainda me sustentar, possivelmente usando o dinheiro da minha família, para me manter em Guaratinguetá. Cancelei. PUC eu lembro assim que era um negócio de louco, porque eu não ia conseguir trabalhar, porque as aulas eram assim de manhã, tarde, noite, variava, tinha dia que era só de manhã, tinha dia que era só de tarde. Já não rolava, já. Não dava para trabalhar. E além disso, o preço da mensalidade era uma coisa assim que era assim por 10 vezes o que eu ganhava, né? Bom, conclusão, qual que era a faculdade ali que cabia exatamente no meu orçamento, mas assim, igualzinho, o que eu ganhava eu ia pagar na faculdade, foi a FASP, né? E aí eu estudava de manhã, né, e trabalhava à tarde e à noite, né? Então eu fiz alguns anos da faculdade de manhã, porque era uma escola, né? A escola precisava mais de mim à noite. E eu lembro que assim, quando dava 6 horas, batia aquela fome, né? E aí eu ia numa padaria que tinha do lado, só que não tinha muito dinheiro. E aí então eu comprava 2 pãezinhos. Eu comprava um pãozinho com manteiga e um pãozinho sem manteiga. Aí, e aí pegava metade de um, juntava com o outro. Sagaz. Comia 2 pães com manteiga, né? Ah, fiote, aí sim, né? E pagava mais barato, né? Porque o pão sem manteiga, assim, bem mais barato. Cara, irmão. Hoje ele dá risada disso, né? Mas na Porque, época, mas é isso, são sacrifícios, São né? sacrifícios. São sacrifícios. Não, demais. E aí depois eu trabalhava, né? Voltava em casa 11 horas, aí em casa mandava ver, jantava lá, comidinha da minha mãe. Show. Olha, Então não foi sorte não, viu, Dil? Não, aí ó, tô trazendo essas perguntas, gente, porque nós estamos trazendo pessoas reais pro nosso mais um cast, né? E a importância, né, da nossa sociedade valorizar
pessoas, tantos talentos que hoje se perdem porque no final não tem investimento nesses talentos, né, Márcio? Sim. E o Márcio, por exemplo, ele mostra aqui, né, que de fato, né, se ele tivesse, ele podia ter desistido, né? Ele podia ter desistido, mas ele não desistiu, porque no final ele tinha ali essa vontade, mas às vezes não só a vontade, se cortarem sua vontade de vencer, isso é muito difícil depois para um jovem da quebrada, ele não tem mais nada do lado dele, né? Mas é isso aí, então. Não, demais, que é isso. Olha, Márcio, vou te falar que eu tô aqui vislumbrado, já tinha conversado com você antes. Galera, tá conhecendo um pouquinho de você aqui no Mais Um Cast. Vai ter parte 2, tem que ter, porque a gente não falou ainda. Esse cara... Blockchain. Sim. Sobre empreendedorismo. Olha, pra falar também. de blockchain, eu tenho que recomendar um colega meu da quebrada também, que é o Henrique Leite. Opa, isso. Henrique. Osasco. Salve. E Osasco brabo. ele é o sócio fundador da Go Blockchain. Vamos trazer você. Tem uma história interessantíssima também. Tá feito convite. Não, gostei. E Márcio, pra gente poder fechar aqui com chave de ouro, o que você tem pra falar, pra deixar aí de palavra pra galera da quebrada? Eu sei que você falou muito, mas o que você deixaria aí de um conselho final pra galera? Olha, eu acho que o que eu vou falar tem muito a ver com a própria Mais Um Code, né? Que é o impacto que você causa na vida das pessoas, né? E um professor meu costumava dizer que às vezes a gente faz pelos outros o que a gente não faz pra gente mesmo, tá? Então, assim, eu acho que uma coisa que sempre me moveu muito, desde muito cedo, foi o impacto que eu causava na vida das pessoas. As coisas que eu fazia ali era pensando na minha família, né? Eu acho que esse impacto, ao longo da minha vida, ele foi só aumentando, tá? Hoje eu vejo, por exemplo, as pessoas da Lina como pessoas que são impactadas por tudo que eu faço e por tudo que eu desenvolvo. Eu vejo os clientes da Lina da mesma forma. Até de uma certa maneira também vejo a Mais Um Code, porque a gente apoia a formação dos jovens na Mais Um Code. Então, assim, eu acho que o impacto, né? Pensa sempre no impacto das suas ações na vida das pessoas. Eu acho que essa é a mensagem que eu também deixo para vocês. Demais, muito obrigado. Vou te falar, Diogo, quando a gente fala que a gente troca ideia com a galera sempre naquele papo de mudar futuro junto, não é brincadeira, né, irmão? Não é brincadeira. Meu amigo, muito obrigado por você ter comparecido. A gente tá aqui assim, já éramos ali fã seu, né, e da galera da Lina. Depois desse episódio de hoje, então, filho, ele só chancela tudo isso. Parabéns pelo trabalho que vocês estão conduzindo aí. Tamo junto. Que isso, tamo junto. No final é isso, o impacto que você causa na vida das pessoas. O que você tá deixando de legado, né? Isso aí. Então, pô, sensacional. Muito obrigado mesmo. Passando também aqui para agradecer você que acompanhou esse episódio até aqui, né? Você, jovem da quebrada, empreendedor, empresário, que tá aqui, que tá acompanhando, que tá aprendendo cada vez mais. Não posso deixar aqui de deixar um outro salve aqui pros nossos fechamentos, da galera que tá nos ajudando a proporcionar esse episódio, que é a galera da Ytech, que é essa integradora de sistemas tanto pro pequeno, pro médio e pro grande negócio. E também pro Estúdios Vida Moderna, para você ter aquele podcast... Pra chamar de seu. Que é isso, hein? Galera, valeu. Abração pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.